Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com a nossa leitura bíblica. O capítulo hoje será o número 6 do livro de Gênesis. Se você puder, pegue a sua Bíblia, verifique se você está inscrito em nosso canal, também verifique se o sininho de notificações está aí ativado para sempre que o vídeo for postado, você ser notificado que o vídeo já foi postado, tá bom? Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado grandiosamente nas nossas vidas para nos ajudar. E eu estou muito feliz de estar fazendo essa leitura da Bíblia com vocês. É a primeira vez que isso acontece. E nós vamos até o livro de Malaquias. Nós iremos estudar os 39 livros do Velho Testamento. Quero convidar você a todos os dias. Você vai precisar parar um pouquinho, vai precisar ouvir, ou vai ouvindo, fazendo o seu trabalho, depois ouve novamente. Tenta ouvir pelo menos umas 3, 4 vezes durante o dia. Com certeza a explicação, Deus vai usar as nossas palavras para interpretar aqui a palavra dele. Bom, hoje nós vamos falar um pouco no capítulo 6 de Gênesis, vai contar sobre a corrupção geral do ser humano. Lembra que eu disse ontem que a humanidade já estava vivendo no auge das suas evolução, né? E de repente as pessoas acabaram cedendo, caminhando para o lado negativo, porque o pecado sempre puxa para o lado negativo, o pecado sempre arrasta as pessoas para longe da presença de Deus, e assim agora está acontecendo. E aí, aqui vai contar para nós sobre a história da humanidade. Capítulo 6 de Gênesis é um divisor, porque até o capítulo 6 conta a história da criação. E os descendentes de Noé, chegamos até a história aqui contada para nós do último homem chamado Lameque. Não o último, mas assim, o último antes de Noé. Claro, tiveram outras pessoas. E então a sociedade, a humanidade já estava vivendo a vida normal para a sua época. E diz assim o texto sagrado: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, né? Quer dizer, passaram a nascer ainda, que já nasciam filhas, né? Claro, mas foram aumentando o número de filhas e as pessoas começaram a viver uma vida totalmente fora dos padrões. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que haviam na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Você já ouviu a história, alguém dizer que aqui, esses filhos dos homens aqui que coabitaram com as mulheres, a história, as pessoas, né, fora da teologia, elas dizem, foram os anjos que coabitaram com as mulheres e geraram gigantes. Não, não tem essa afirmação dentro da teologia, não existe essa positividade nesse sentido. Até porque os filhos dos homens aqui se referem aos filhos de Sete, aos filhos de Deus aqui, está se referindo aos filhos de Sete,
que eram das pessoas que buscaram a Deus, que buscavam a Deus, só que esses filhos acabaram agora criando uma libertinagem e pegando para si as mulheres que eles achavam que deveriam viver com elas. E então, nasceram, sim, gigantes, e aqui diz, inclusive, homens de fama, pessoas de guerra, pessoas que tiveram destaque. Só que esse destaque não foi um destaque positivo, foi um destaque negativo. Mas essa ideia de que anjos coabitaram com as mulheres, fica bem remoto essa ideia aqui dentro da teologia cristã. Também dizem alguns, né, que foram os anjos que caíram, que estão presos lá no livro de Judas, na carta de Judas 6, né, que os anjos que não guardaram seus principados foram reservados em cadeias, etc. Mas não tem assim, não é um consenso essa ideia dentro da teologia cristã, tá bom? Então, quando nós paramos para estudar esses filhos aqui de Sete, eram chamados filhos de Deus. Então, filhos de Deus aqui não quer dizer anjo. Deus nunca chamou anjos de filho. Então, aqui está falando de filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, vamos assim dizer, que coabitaram com as mulheres e nasceram homens valentes, homens de guerra e também, inclusive, gigantes, tá? Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Quando Deus viu a maldade, arrependeu-se aqui, quer dizer, o Senhor entristeceu o coração por ver a maldade do ser humano. E Deus disse então, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porque Deus viu que o homem vivia sem se importar com o Criador. A pessoa, quando ela vive no pecado, ela não se importa com o Criador, ela não se importa com o próximo. É verdade. Marque isso para você não esquecer. A pessoa, quando ela vive no pecado, ela não se importa com Deus, ela não se importa com o próximo, ela não quer saber. A pessoa que vive no pecado, ela vive para o prazer momentâneo. A pessoa que vive no pecado, ela não se importa, inclusive, com a salvação dela. Ela não está nem aí para a vida eterna. Ela só pensa no prazer momentâneo, porque o pecado cega o entendimento da pessoa, o pecado não deixa a pessoa buscar o conhecimento da vontade de Deus. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Olha aí ele aí chegando. Olha o Noé chegando. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para Noé e disse, nele eu posso confiar. Lembra que o pai de Noé, quando Noé nasceu, ele olhou para Noé e disse, esse menino vai trazer consolo. Ô pai, é muito importante você abençoar seu filho. É muito importante você falar palavras de bênção. Lameque olhou para Noé e disse, esse menino vai trazer paz. O que você falou para o seu filho mesmo, mãe? O que o Senhor falou para o seu filho mesmo, pai? Será que você profetizou bênção? Pois é, se você profetizar bênção, a bênção vai encontrar seu filho no futuro. Agora, cuidado com o que você tem falado. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo. Versículo 9 diz que Noé era justo perante a sua geração. Noé andava com Deus. Noé era justo e Noé andava com Deus. Noé não andava com as pessoas. No meio da geração, Noé era justo. Noé andava com Deus. Vamos ver a geração de Noé. Diz aqui o texto, diz assim, o texto diz, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Havia violência sobre a face da terra por causa da corrupção do pecado.
E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, então Deus falou com Noé, dizendo: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Sabe, Deus falou com Noé o propósito dele, porque Noé era fiel. Então Deus diz no verso 14: faze para ti uma arca de madeira de golfé, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua altura, e de 30 côvados a largura e de 30 a sua altura. Quero que você faça uma arca, Noé, assim, desta maneira, com 300 côvados de comprimento, ok? E 50 côvados de largura e 30 de altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e faleás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer com a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Você vê aqui, os filhos de Noé agora já estão casados, só que a Bíblia não relata o nome delas até então, o momento aqui. E de tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie farás entrar na arca, para o conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem na arca. Leva contigo, Noé, toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e também com eles. Quero que você faça isso, Noé, e vamos destruir a terra. Diz o versículo 22, assim Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe havia mandado. Assim Noé o fez. Aí veio aqui, nós vamos ver agora, capítulo 7, a família de Noé entrando na arca, e vamos ver quando o dilúvio chegou, o que aconteceu. Você vê que naquele tempo, as pessoas já viviam na corrupção, no pecado, já viviam afastadas de Deus. E o Noé, um homem que era justo perante as pessoas e também perante Deus, eu acredito que ele sofreu muito naquela geração. E a construção da arca, que eu acredito que foi para Noé um grande desafio, porque, poxa, ele chegar e dizer que ia construir um barco, vamos assim dizer, e as pessoas não acreditaram nele. Tanto é que ele sozinho construiu, não teve ajuda de ninguém, porque acredito que as pessoas não acreditavam no que Noé estava dizendo. Volto a dizer, existem pessoas que elas não acreditam no que você diz. Temos que orar para que Deus abra os olhos dessas pessoas, ilumine os olhos do entendimento delas. E não apenas orar dizendo: Jesus Cristo, volta, meu Pai. Mas nós temos que pensar que a volta de Jesus será o fim e o castigo eterno para muita gente que Deus gostaria de salvar. Então nós precisamos orar sim, Jesus voltar, mas muito mais que pedir para Jesus voltar, é você e eu estarmos preparados para ganhar essas pessoas, ajudar essas pessoas a terem um encontro real com a presença do nosso Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos orando neste instante. Nós estamos pedindo, Senhor, nesta hora, que o Senhor estenda as tuas mãos e venha nos ajudar. Assim, nós também acreditamos que estamos vivendo no meio de uma geração perversa, uma geração corrupta, uma geração pecadora, uma geração má. Todavia, meu Pai, nós devemos e precisamos manter a nossa santidade, a nossa lealdade, manter a nossa vida em plena comunhão com o Senhor. Pensando em manter a nossa vida em plena comunhão com o Senhor, é que nós lhe pedimos, assim como o Senhor achou graça em Noé, nos ajude também para que nós sejamos pessoas que venham trazer graça, louvor e vitória para este mundo que nós estamos vivendo. Que a nossa vida seja uma luz que venha iluminar a vida e os olhos do entendimento destes que não sabem como te servir. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, por isso nós te pedimos, Pai amado, nos abençoe, nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. Eu agradeço muito a sua companhia. Vamos para o capítulo 7. Amanhã já vai chegar o dilúvio? Não. Vai chegar o dilúvio já. Então, o capítulo 7 vai falar sobre como foi que aconteceu as águas do dilúvio. E eu quero que você leia comigo com muita sabedoria. Bom, o que nós precisamos aqui no capítulo 6? Precisamos entender que tudo tem um tempo. Precisamos entender que manter o contato com Deus deve ser nosso principal papel, nossa principal motivação deve ser buscar a Deus, servir a Deus, andar com Deus, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pelo carinho da sua companhia e até nosso próximo encontro. Até lá.